Abra a tua Bíblia comigo, querido, em 2 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler a partir do verso 14. A palavra do Senhor diz assim, palavras de Paulo: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Glória a Deus. Essa palavra de Deus na boca de Paulo tem um tremendo do poder, porque Paulo sabia do que ele estava falando. Amém? Eu admiro a pessoa de Paulo, porque ele conhecia muito bem as Escrituras, mas não conhecia a Deus. E a partir do momento em que ele conhece a Deus, tudo aquilo que ele conhecia das Escrituras tomou vida. Paulo tinha um entendimento fabuloso. Ele foi um instrumento poderosíssimo na mão do Senhor, porque ele conseguiu desenvolver assuntos teológicos extremamente complicados e mostrar que era Jesus em tudo isso. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta de Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, ele dá um testemunho das cartas de Paulo. Ele fala: porque o nosso irmão Paulo escreveu a respeito dessas coisas com a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, ele reconhece que o que Paulo recebeu, ele recebeu no Espírito, ele recebeu do céu. E Pedro ainda fala, depois desse versículo, ele fala: é verdade que algumas das coisas que ele fala são meio difíceis de entender. Tipo, Pedro reconhece, cara, o Paulo fala de um jeito que, às vezes você tem que parar, ouvir de novo. Porque tudo aquilo que você recebe no Espírito, para decodificar isso e fazer a mente humana absorver, realmente deve ser muito complicado. Mas é simplesmente, eu acho lindo que quando uma revelação da parte de Deus acontece, aquilo que era meio sem forma, ele simplesmente toma forma. E você agora enxerga. A revelação te faz enxergar, amém? A revelação é quando Deus coloca luz sobre alguma coisa. Aquilo que parecia uma coisa sabe aquele negócio que você tropeçou a vida inteira no seu quarto escuro, você não sabia o que era, de repente você acende a luz e você fala: cara, era só um tênis. Antes parecia um monstro com cadarços, né? Tem coisas que são extremamente complicadas a partir do momento que você consegue visualizar e enxergar. E a palavra de Deus é assim, queridos. Muitas vezes a gente enxerga as coisas do Senhor tão complicadas e tão segundo a nossa mente, que quando você realmente, finalmente, por revelação, você enxerga aquilo tudo, você fala: cara, era bem mais simples do que eu imaginava. Porque agora você enxerga. É simplesmente isso. Tem um momento para a revelação de todas as coisas. Eu costumo dizer, é interessante a gente tocar nesse assunto, porque o reino de Deus ele é meio ao contrário das outras coisas. Você já percebeu, né? Se você quer aparecer, suma. Se você quer viver, morra. Se você quiser subir, se você quiser ser exaltado, se humilha. Amém? Então, você já percebeu que o reino de Deus, não dá para a gente basear as coisas de Deus, tentar explicar segundo a nossa referência. O problema de muitos de nós, sabe o que é? É que a gente não entende que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente acha que Deus foi feito à nossa imagem e semelhança. Então a gente coloca as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas limitações na pessoa de Deus e acha que Ele é assim como nós somos. Queridos, na verdade Ele nos fez a sua imagem e semelhança e a gente precisa conhecer a face dEle para que a gente saiba quem a gente verdadeiramente é. Amém? Partindo desse princípio que as coisas do reino parecem ser mais ao contrário, não é que são ao contrário, mas tem a sua forma de atuar. Você percebe que tudo nessa vida, tudo que você aprende nessa vida, você primeiro aprende para depois fazer. Você primeiro entra numa faculdade de medicina para que depois você seja médico. Amém? A não ser que por uma voz profética diga: eis que tu és médico, e aí você vai para uma faculdade de medicina, mas o normal é você fazer a faculdade primeiro, passar no vestibular já não é fácil, para depois você ser um médico. Mesma coisa no direito, você vai para você ser um advogado.
E o engraçado é que no reino de Deus, Ele te faz um filho de Deus primeiro. E depois você aprende, cara. Olha o que a Bíblia diz: pois se somos filhos da luz, andemos, pois, como filhos da luz. Amém? Ele não está dizendo, para que você seja um filho da luz, você deve andar como um filho da luz. Não, você já é, cara. E agora você vai ajustar a tua vida com a tua nova natureza. Amém? As coisas no reino de Deus parecem ser meio ao contrário. Você antes se prepara para depois fazer. No reino do Senhor, no nosso mundo, você se prepara para depois fazer. No reino do Senhor, Ele faz de você uma coisa nova. E agora você vai aprender a se mover nisso que você já é. Eu não sei quantos de vocês sentiram um desespero por santidade quando vocês tiveram um encontro com Deus. Mas um desespero daquele jeito, tipo assim, cara, eu não posso ficar desse jeito. De tipo, cara, eu preciso alinhar a minha vida com o Senhor. Eu não estou falando de gente que leva a Deus de qualquer forma. Eu estou falando para gente que realmente ama Jesus. Porque quem realmente ama Jesus, diante da pessoa dele, só de ler as Escrituras, muitas vezes você vai ler ela como se fosse um espelho. E você vai, uau, meu Deus do céu, meu Deus, como eu estou diferente. Ou tipo assim, cara, eu preciso me alinhar com esse negócio aqui. Dá um desespero por santidade. Eu vou te dizer, isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está em você. Isso é um sinal de que você não se conforma. E a Bíblia nos inspira, nos ensina, nos incentiva a não nos conformar com esse mundo, amém? Então, esse desconforto é muito do céu. O problema é você ficar totalmente confortável na natureza velha, sendo que você já é uma nova criatura. Tudo parece extremamente complicado no começo. E mais uma vez, a partir do princípio de que o reino de Deus é meio doido mesmo nesse sentido. Porque tudo que você aprende nessa vida, você começa do mais simples para o mais complicado. É ou não é? Matemática começa com mais 1, 2, mais 2, 3, mais 3, 4, mais 4. E você fala, poxa, onde é que esse cara quer chegar? Ó, complica depois. Aquela cruzinha fica de lado. 1 vezes 1, 1 vezes 2. Você fala, meu Deus, e agora endemoniou o negócio, não estou entendendo mais nada. Calma, você aprende o princípio de multiplicação, você fala, opa, agora estou começando a fluir. Está ficando bom, até que aparece o dividido, cara. E eu preciso te falar, o dividido até hoje para mim, ele é um mistério selado. Porque apareceu uma vírgula, eu lembro a primeira vez que eu fiz um negócio, apareceu uma vírgula, eu falei, a vírgula, apareceu, o que é vírgula? A vírgula é do português, o que essa vírgula está fazendo aqui? Sai daí, sai, e não volta mais. E a vírgula, nada dela sair. Tudo começa simples, vai complicando. Aí depois vem aquelas operações matemáticas. Daqui a pouco vai aparecer um monte de coisa que você nunca vai usar na vida, mas você precisa saber para passar no vestibular. Não é assim? Com tudo, começa simples e vai complicando. O reino de Deus é o contrário. Quando você pega a Bíblia para ler pela primeira vez, tudo é complicado. Você fala, cara, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Meu, isso daqui não faz o menor sentido. Você abre a Bíblia na louca, né? Tipo, eu lembro das primeiras, quem já fez isso, de pegar a Bíblia a primeira vez e abre na louca, tipo, não sei aonde ler, não sei de livro nenhum, vai que cai em algum mistério, aí cai em medidas do templo, porque a parede oriental era de não sei quantos côvados. O anjo tinha uma cana na mão para medir. Você fala, o quê? Não, outro canto, Mas tudo faz um sentido, tudo tem um porquê, cara. É legal você ler a Bíblia perguntando para Deus o porquê daquilo. Sabe que teve uma experiência que eu tive esses dias, foi tão boba, mas foi tão legal, porque estava eu sozinho com ele ali. Eu estava lendo minha Bíblia, eu estava fazendo um devocional que era até no aplicativo, e a glória de fazer o devocional no aplicativo é você chegar naquela última parte escrito concluído. Aí você clica, você se sente crente, você fala, meu, concluído, concluí. Então eu religiosamente, eu li a minha Bíblia no aplicativo, assim, esperando a hora do concluído. Eu estava lendo já, não sei quantas vezes, eu já tinha passado por aquilo ali, mas eu estava lendo um texto de Gênesis. E eu confesso para vocês, estava muito chato, cara. Estava muito chato porque era um capítulo que só falava nome complicado. Fulano viveu 384 anos e teve filhos e filhas, e o nome do seu filho era fulano de tal, o outro, e cada nome mais cabuloso que o outro. E o seu nome era tal, e aí fala o nome do filho. E o outro viveu 758 anos e teve filhos e filhas e não sei o que. Cara, o capítulo era comprido, era só isso, era só nome complicado, uma idade louca.
um monte de filho, e eu não estava entendendo nada. Só que eu tinha que ler aquilo por causa do concluído.